No século XVII, a Holanda era a nação mais rica, letal e racional do planeta. Eles dominavam o comércio marítimo global, inventaram a primeira bolsa de valores e ergueram um império financeiro baseado em matemática pura. Mas a racionalidade de um país inteiro tem um limite. Esse limite não foi rompido por uma guerra, nem por uma crise de crédito. O colapso da mente holandesa foi provocado por uma flor, e mais especificamente por uma flor doente. Em 1637, a elite de Amsterdã entrou em um transe de ganância tão cego que uma única tulipa passou a valer o preço de uma mansão de luxo no centro da cidade. Ninguém se importava com a botânica. Médicos, advogados e marinheiros abandonaram suas profissões para negociar algo que sequer havia saído da terra. Eles haviam sido infectados pelo vírus mais perigoso do mercado, a teoria do mais tolo. A ilusão de que o preço não importa, contanto que haja um idiota disposto a pagar mais caro amanhã. Hoje vamos dissecar a bolha das tulipas. A primeira prova clínica de que quando o efeito manada domina, o mercado financeiro deixa de ser um cálculo lógico e se transforma em um hospício a céu aberto, sem romantismo histórico. Apenas a autópsia da irracionalidade humana. Para entender como a Holanda enlouqueceu, você precisa entender um gargalo biológico. As tulipas florescem na primavera, mas os bulbos ficam enterrados e intocáveis durante todo o outono e inverno. A ganância, no entanto, não respeita as estações do ano. Os especuladores não podiam esperar meses para lucrar. A solução que eles encontraram mudaria a história do capitalismo para sempre. Eles pararam de negociar flores e começaram a negociar promessas. Nascia o Windhandel, literalmente o comércio do vento. Eram os primeiros contratos futuros da história. Você pagava um sinal hoje por um bulbo que só seria desenterrado no ano seguinte. O detalhe letal? Você não precisava ter o dinheiro todo para comprar, e o vendedor nem precisava ter a flor para vender. Era alavancagem pura, dinheiro fantasma criando riqueza invisível. E o palco dessa roleta russa não era a bolsa de valores, eram as tavernas de Amsterdã. Movidos a álcool e ao chamado FOMO, o medo de ficar de fora, a psicologia de massas engoliu a lógica. A barreira de entrada caiu. Não eram mais apenas os aristocratas ricos especulando. Sapateiros, padeiros, carpinteiros e médicos venderam suas ferramentas, hipotecaram suas casas e pegaram empréstimos com agiotas para entrar no jogo. O delírio coletivo sussurrava uma única mentira nos ouvidos de todos. O preço só pode subir. A euforia era tão irracional que o mesmo contrato de papel chegava a mudar de mãos 10 vezes em um único dia. Um carpinteiro comprava o contrato de manhã por 10 moedas e vendia à tarde por 50, sentindo-se um gênio das finanças. Eles se tornaram milionários no papel, donos de flores que nunca viram, usando um dinheiro que nunca tiveram. Mas a teoria do mais tolo tem uma falha matemática intransponível. Uma hora, os idiotas acabam. E a conta chega. Inverno de 1636. A bolha atinge o seu ápice. O preço dos bulbos de tulipa dobrava a cada semana, depois a cada dia. O mercado havia se desconectado completamente da realidade física. O dinheiro não era mais suficiente para bancar a especulação. As pessoas começaram a usar a própria sobrevivência como moeda de troca. O registro histórico mais perturbador dessa época envolve um único bulbo da espécie Viceroy. Para comprar essa única raiz adormecida, um investidor entregou uma lista de bens que beira a esquizofrenia financeira. Preste atenção na distorção da economia real. Ele pagou com 4 toneladas de trigo e 8 toneladas de centeio. Mas isso era apenas a entrada. Ele adicionou 4 bois gordos, 8 porcos e 12 ovelhas. O alimento de uma vila inteira trocado por uma promessa de flor. A loucura não parou na comida. O contrato exigiu mais: 2 tonéis de vinho,
4 toneladas de cerveja, 2 toneladas de manteiga e quase meia tonelada de queijo. Para fechar o negócio, o comprador entregou sua própria cama completa, roupas finas e um cálice de prata maciça. Uma fortuna tangível, capaz de sustentar uma família por décadas, obliterada em um segundo por causa da teoria do mais tolo. O comprador não queria plantar a tulipa. Ele tinha certeza absoluta de que no dia seguinte encontraria um tolo ainda maior disposto a pagar o dobro de tudo aquilo. Esse é o canto da sereia de toda a bolha especulativa, a ilusão da liquidez infinita. Todo mundo acha que será o penúltimo a sair da festa, mas em fevereiro de 1637, durante um leilão rotineiro na cidade de Haarlem, a música finalmente parou. O último tolo havia acabado de comprar. Fevereiro de 1637, cidade de Haarlem. Um leilão rotineiro de bulbos começa nas tavernas. O leiloeiro anuncia o preço de abertura de um lote. Silêncio. Ele abaixa o preço. Silêncio novamente. Pela primeira vez em meses, ninguém ergue a mão. Não havia mais compradores. O contágio do medo foi instantâneo e letal. A ilusão de liquidez infinita que sustentava a bolha se desintegrou em questão de horas. Os contratos futuros, que horas antes valiam mansões, instantaneamente voltaram a ser apenas pedaços de papel sem valor. Homens que eram milionários pela manhã descobriram-se afogados em dívidas impagáveis à noite. A justiça holandesa se recusou a executar os contratos, classificando-os como jogos de azar. A economia mais avançada do mundo foi paralisada por uma crise de confiança. Riquezas geracionais viraram fumaça. A Holanda provou que a estupidez coletiva não respeita a lógica matemática. A bolha das tulipas foi o primeiro aviso da história de que mercados movidos pela euforia sempre terminam em carnificina. Mas as lições raramente são aprendidas. 300 anos depois, a ganância mudaria de endereço. O delírio deixaria as tavernas europeias e infectaria os arranha-céus de Nova York. Em nosso próximo vídeo, vamos descobrir como a arrogância de Wall Street causou a crise de 1929 e destruiu a economia do planeta inteiro.